Fala para mim, Valdir Vogel. Novos números de desemprego do IBGE. E boa notícia agora, o IBGE acaba de divulgar novos números do desemprego. A taxa de ocupação caiu mais uma vez, ficou em 6,9% no segundo trimestre. Essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em julho desde 2014. 10 anos, faça o L imediatamente. São 7.500.000 Não vamos comentar sobre a qualidade do desemprego, mas faz o L, foda-se. pessoas procurando emprego no país. A população ocupada bateu recorde na série histórica que começa em 2012. 101.800.000 trabalhadores. Trabalha, brasileiro. Esse é o número da força de Imagina organizado, 100 milhões organizado. pessoas procurando emprego no país. A população ocupada bateu recorde na série histórica que começa em 2012. 101.800.000 trabalhadores. Esse é o número. 101 milhões de trabalhadores no Brasil. Isso dá mais de 2 Argentinas só de carteira assinada. Hein? Não necessariamente carteira assinada. Posso estar falando besteira. Mas pessoas empregadas. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Da força de trabalho no Brasil. Da força de trabalho. Porque aqui também entra os precarizados e tudo mais. Ou seja, tem mais gente trabalhando no Brasil do que gente na Argentina. E é isso. Obrigado, Valdir Vogel. Taxa de desemprego no Brasil foi de 6,9% no trimestre encerrado em junho, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, e foi divulgada nessa quarta-feira pelo IBGE. Né? Em relação ao trimestre anterior, encerrado em março, houve queda de 1 ponto percentual na taxa de desocupação, que era de 7,9%. No mesmo trimestre de 2023, a taxa era de 8%. Trata-se do melhor resultado para um trimestre encerrado em junho desde 2014, 10 anos, portanto. Na série comparável, é a menor taxa desde o quarto trimestre de 2014. Então vamos ver se a gente fecha aí em 6,6, que foi o quarto trimestre de 2014, e aí a gente bate o recorde. Com os resultados, o número absoluto de desocupados teve queda de 12,5% contra o trimestre anterior, atingindo 7,5 milhões de pessoas. Na comparação com o trimestre de 2023, o recuo é de 12,8%. No trimestre encerrado em junho, também houve alta de 1,6% na população ocupada, estimada em 101,8 milhões de pessoas. Novo recorde da série histórica, que começou a ser contado em 2012. No ano, o aumento foi de 3%, com mais de 2,9 milhões de pessoas ocupadas. Segundo Adriana Beringay, coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, o ano de 2023 teve bons números, já com menor influência da recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia de Covid. Em 2024, o avanço tem relação com o aquecimento da economia brasileira, apesar do maldito do Campos Neto, né? Imagina se não tivesse ele ancorando o Brasil, imagina onde a gente já não estava. Olha que até parte da direita já está pontuando que ele está deliberadamente sabotando o Brasil e que ele não é independente, ele é oposição. Ele é deliberadamente oposição, ele não é independente, ele é subserviente ao mercado e a certos setores políticos aqui. Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, afirmou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem um posicionamento político, o que poderia comprometer a autonomia da autoridade monetária. Abre aspas. Ele optou pessoalmente por um posicionamento político. Se acabarem com a autonomia do Banco Central, o mérito vai ser todo do Campos Neto. Fecha aspas. Irmão, não é o Haddad que falou isso, não é o Jones Manuel que falou isso, não é o Lula, não foi o Fidel Castro. Foi Josué Gomes, presidente da Fiesp. Beleza? E aí ele citou como exemplos de atitudes políticas do Campos Neto ele ter ido votar
em 2022 com a camisa da seleção brasileira, ele ter sido homenageado em um jantar organizado pelo Tarcísio de Freitas do São Paulo, né, governador de São Paulo, já acenar um possível ministério para um possível presidência do Tarcísio. E o presidente da Fiesp também comentou sobre a falta de uma figura semelhante a José Alencar, que foi vice do Lula nos 2 primeiros mandatos, para suavizar relações entre o governo federal e o Banco Central. Gomes acredita que Alencar, seu pai, tinha legitimidade para falar sobre questões econômicas e que hoje falta alguém no governo com essa capacidade. Calma aí, Josué Gomes é filho do José Alencar e ele tá falando bem do pai dele? Pô, é sério isso, mano. Bom, mas enfim, o cara tá com saudade aí de ter o pai vice-presidente, enquanto ele tá imaginando, né? Imagina como não seria ser o presidente da Fiesp, enquanto meu pai é o vice-presidente do Brasil. Mas, bom, o interessante aqui é que a Fiesp é um órgão que historicamente está alinhado aos interesses da burguesia brasileira. Mas não é uma burguesia 100% rentista, a da Fiesp. Ela tem um quê de desenvolvimentismo, até porque ela é ligada à indústria. E não dá para ser simplesmente entreguista e querer desenvolver a indústria. Então, o entreguismo do Campos Neto no Banco Central, essa subserviência que eu sempre falo ao mercado financeiro, ao rentismo, não casa muito bem com a indústria, porque a indústria precisa de investimento. E aí, Josué Gomes também destacou a necessidade da sociedade de se mobilizar para discutir o que é preciso para que o país volte a crescer. Criticou os juros altos, a carga tributária pesada e o desalinhamento do câmbio como fatores que impedem o crescimento econômico. Gomes defendeu a adoção do cashback na reforma tributária como uma forma eficaz de combater a desigualdade de renda. Ele destacou que a indústria da transformação, que já representou 28% do PIB, hoje tem apenas 11,5% do PIB. E que a produtividade do setor caiu significativamente. Nos últimos 30 anos, o Brasil cresceu 2,4% em média. O mundo cresceu 3,6% em média. Os países de desenvolvimento, entre os quais nos incluímos, cresceram 4,9%. Nesse mesmo período de 30 anos, a indústria de transformação regrediu. Não chegamos a ter 28% da participação do PIB e hoje temos algo como 11,5%. Acho que não é coincidência. Ainda segundo a reportagem, ele afirmou que investir na indústria de transformação é essencial para aumentar a produtividade da economia e alertou contra exceções na reforma tributária que podem elevar a alíquota de referência e prejudicar setores como a indústria de transformação. Josué Gomes também criticou a redução de alíquotas para alimentos, argumentando que o cashback seria mais eficaz para combater a fome e reduzir desigualdades. E é isso, né? Fora Campos Neto, tá acabando, se não me engano, até o dia 31 de dezembro desse ano que ele fica aí. E depois, muito provavelmente, vai entrar o Galípolo, né? E é isso, vamos vendo aqui que nem setores da burguesia estão tolerando mais essas interferências políticas do Banco Central.